Jesus Cristo, Ele mesmo. A.B. Simpson, página 150. As bases para a justificação. As bases dessa justiça são estabelecidas por 3 termos de grande importância. O primeiro é redenção, a redenção que há em Cristo Jesus. Ela denota uma transação definida na qual, devido ao pagamento de um resgate de um preço pré-estabelecido, ficamos livres de uma situação em que nos achávamos sujeitos à punição. A salvação do homem se baseia num acordo feito entre o Pai e o Filho. Assenta-se sobre um pacto de redenção que eles fizeram entre si num passado remoto e que foi cumprido pelo Senhor Jesus Cristo, quando se encarnou, viveu na terra e morreu no Calvário. Nesse pacto, o Pai estipulara que, sob certas condições, ele concederia ao Filho a salvação eterna de seu povo. As condições eram a perfeita obediência de Jesus, a entrega de sua vida em sacrifício na cruz e os atos de mediação que ele hoje pratica. E Jesus cumpriu cabalmente as condições. Então Deus, efetivando a outra faceta da transação, perdoa ao que crê e salva todo aquele que se arrepende e confia nele. É por isso que a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Fazer isso para Ele é uma questão de justiça. E Ele nos diz também que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1:12. E assim, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1:7. A segunda palavra é propiciação. Ao pé da letra, ela significa cobertura. No Antigo Testamento, é empregada também como purificação, mas seu sentido é mesmo cobertura, como bem ilustra o propiciatório do tabernáculo. A posição desse objeto tinha muito a ver com seu sentido espiritual. Era a tampa da arca. Dentro da arca, e portanto logo embaixo dele, estavam as tábuas da lei que o homem transgredira e que davam testemunho do pecado dele. Sobre a arca pairava a Shekinah, que era o símbolo dos olhos de Deus, que tudo vê. Esses olhos estavam voltados para a arca. Se eles vissem a lei que o homem transgredira e o pecado que dava testemunho dessa transgressão, a única reação que poderiam ter era expedir chamas de fogo sobre os transgressores. Nunca poderiam contemplar com amor divino os que vinham àquele lugar sagrado para adorar a Deus. Mas o fato é que não viam realmente o pecado, pois entre a arca e a Shekinah estava o propiciatório, a tampa feita de ouro puro, constantemente tinta com o sangue da expiação. Deus só via o sangue, e este cobria o pecado. E é por isso que lemos na Bíblia textos como estes: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Romanos 4:7. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. Números 23:21. E Ele, Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 João 2:2. O terceiro termo empregado é seu sangue. Naturalmente, refere-se à morte de Cristo. O sangue é a vida, e quando Cristo verteu seu sangue, concretizava seu sacrifício vicário pelo pecado do homem. O resgate que pagou foi sua vida, e a propiciação seu sangue. Assim, ele se interpôs entre nós, e o castigo justo que merecíamos pelo nosso erro,
e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, 6. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro 2,24. Isso é o âmago do cristianismo. É a essência do Evangelho, as bases da nossa justificação. Deus apresenta Jesus de maneira tão enfática que ninguém em sã consciência pode deixar de entender essa mensagem, nem se esquivar dela. Por meio de seu sangue, ele é a propiciação. Por meio dele, Deus pôde manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus.